Fala galera, Prof. Rei aqui e hoje vamos trabalhar com mais uma aula sobre funções. Mas no seguinte ponto agora, nós temos bastante teoria e a partir de agora eu vou lançar para vocês uma série de aulas envolvendo exercícios. Então aqui a gente vai ter a nossa primeira aula de exercícios sobre funções, beleza? Então lembre que se tu tiver alguma dúvida, tu volta e olha a teoria dos vídeos anteriores para que vocês possam compreender melhor, belezinha? Vamos então ao nosso primeiro exercício. Joga na tela! Diz o seguinte o primeiro exercício. Numa serigrafia, o preço Y de cada camiseta relaciona-se com a quantidade X de camisetas encomendadas através da fórmula Y igual a menos 0,4x mais 60. Se foram encomendadas 50 camisetas, qual é o custo de cada camiseta? Antes de continuar o vídeo, pausa, tenta fazer e depois tu observa a resolução. E aí, conseguiu fazer o exercício? Para quem não conseguiu, vamos junto fazer ele aqui. Bom, esse modelo é um modelo que ele representa aí uma função afim. Lembra? Olha o tipo dela, ó. Y igual a um coeficiente angular que multiplica o nosso x mais o nosso coeficiente linear, y igual a ax mais b. Esse modelo é o modelo mais simples que uma prova pode trazer, porque ele já dá a informação pronta, já traz a função para vocês, é só vocês, pelo amor de Deus, lá destacar quais são as informações para cada variável e fazer a devida substituição que a prova está te pedindo. O que a prova perguntou pra gente? Ele falou lá no número de camisetas igual a 50. Então a quantidade de camisetas vai ser 50. Ele quer saber qual passa a ser o preço. Troca de variável. Então o y, que é o preço que a gente vai descobrir, vai ser igual a menos 0,4, que multiplica o nosso x, que no caso ele pediu para que fosse 50, mais 60. Y passa a ser igual menos 0,4, que multiplica 50, isso vai dar 20. Como é negativo, menos 20, mais 60. 60 menos 20, y igual a 40. 40 o quê? O y representa o preço, que ele falou lá que era em reais, então a gente tem um valor de 40 reais que serão gastos com a encomenda de 50 camisetas. Viu como função não é difícil? É só uma questão de entender o que significa cada variável para que a gente possa ir fazendo as devidas substituições. Vamos para o próximo? Vamos lá! João, ao perceber que seu carro apresenta um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas. No plano A, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 50 e mais R$ 1,60 por quilômetro rodado, e no plano B, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 64 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. João observou que para certo deslocamento que totalizava K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final a ser pago seria o mesmo. A partir daí, é correto afirmar que este K é um número que estará entre quais dessas opções para a gente. Já tentou fazer? Então agora vamos junto observar as ideias. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo exercício? Aquele primeiro, a função já estava dada. Agora aqui a gente vai montar a função com a informação que a prova trouxe pra gente. Olha aqui, ó. Não esqueça, no plano A a gente tem um valor fixo de R$ 50 mais um valor que varia por R$ 1,60 a partir do quilômetro rodado. Então, por exemplo, para a gente montar a função A, tu tem lá y igual a 50, que é fixo, mais quanto aqui, ó? 1,60 por quilômetro rodado. É a variável, então, que multiplica o teu x. Beleza? Vamos lá. Para não errar, não esqueça o seguinte. O que significa este y aqui? Este y é o valor a ser pago, beleza? E esse x aqui, ele significa o teu quilômetro rodado.
Então, quando for fazer um cálculo, tu tem que saber o que significa cada variável. Igual ao exercício anterior. No exercício anterior estava pronto, ele trouxe a função e já explicava o que significa cada coisa. Como aqui é a gente que está montando, fique esperto para anotar os dados para evitar se perder após a tua própria montagem. No plano B, eu vou usar as mesmas variáveis. Y vai ser, só que os valores são diferentes. 64, que é o fixo, mais 1,20, 1,2 por quilômetro rodado. E daí, entenda que esse y continua sendo a mesma ideia do valor pago e esse x continua sendo a tua variável, que a distância que ele percorre é a nossa quilometragem. Agora, o que fala o exercício mesmo? Ele fala que o cara percebeu, o João percebeu, que tem uma certa quantidade de quilômetro rodado que o preço que ele vai pagar é indiferente, ou seja, é o mesmo preço. Significa que ele percebeu que para um dado momento este valor aqui, ele é igual. Então, o que tu vai fazer? Tu vai igualar as expressões. Ó, 50 mais 1,6x tem que ser igual a 64 mais 1,2x. Pronto. Professor, por que está igualando? Porque ele percebeu que para certa quilometragem o valor pago seria idêntico, seria o mesmo. Agora virou uma equação. Então vai lá. 1,6x, esse cara vamos jogar para cá negativo, menos 1,2 igual 64, vai passar para lá menos 50. 1,6 menos 1,2, 0,4x igual 64 menos 50, 14. Pronto, teu x vai ser 14 dividido por 0,4. Ou seja, teu x vai dar quanto? 14 por 0,4, 35. 35 o que mesmo? 35, olha o x, quilômetros, beleza? Então tu encontrou lá que por uma distância de 35 quilômetros, o preço a ser pago passa a ser o mesmo. Quer fazer o teste? Substitui aqui, ó, esse x por 35 e depois substitui na outra expressão o x por 35. Tu vai encontrar a mesma resposta, que vai dar inclusive R$106 daí, beleza? Então marca lá, como ele pediu um valor entre dois números racionais, lá um número racional que a gente encontrou é 35, gabarito letra D. Ótimo! Vamos para a próxima. Solta a questão na tela. Não esqueça de primeiro tentar resolver o exercício antes de continuar assistindo a aula. Vai lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia de trabalho. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantidade Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Eu sei que tu já tentou resolver, para quem não conseguiu, vamos juntos aqui. Mais um exercício, a gente tem que montar a função. Diferente do anterior, nesse ele já trouxe as variáveis que ele quer que a gente utilize, porque a resposta final é a própria função. Beleza? Então vamos para os dados. Olha aqui, ó. A gente tem um diarista que recebe R$1.000 por semana. Opa, um diarista não, desculpa, a gente tem um gerente, né? A gente tem um gerente que recebe R$1.000 por semana e temos alguns diaristas que trabalham 2 dias por semana recebendo R$80 por dia. Consequentemente, eles recebem R$160, aqui vou colocar, né? Por semana, tá bom? Vamos lá. Se o total de funcionários ele chamou de X, ele quer a expressão Y, que é quanto essa empresa gasta. Vai lá. Tu tem apenas um gerente, então esse valor aqui é fixo, porque eu não sei a quantidade de diaristas, mas sei a quantidade de gerente. Então esse valor gasto pela empresa que ele chamou de Y por semana, sempre tem que pagar esse 1.000 para o gerente. Porém, tem que pagar também algum valor para os diaristas. Quanto que os diaristas recebem mesmo? 160. Então, mais o valor que os diaristas vão receber. Agora a pergunta é,
quantos diaristas eu tenho? Se o total de funcionários é X e um deles é o gerente, significa que o total de diaristas é X menos 1, porque são todos os funcionários menos um, que é o gerente. Pronto, montou a tua expressão. Se a prova quisesse deixar assim, poderia, mas tu observa que ele manipulou. Então, y igual a 1000 mais distributivo aqui, multiplica, aplica o chuveirinho, né? Então vai lá, 160x menos 160. Pronto, é só fazer o cálculo. Teu y vai ser igual 160x, só coloquei ele por primeiro, sem problema nenhum, tá bom? Daí 1000 menos 160, 840. Pronto, montou tua expressão. Pode marcar aí a resposta correta no gabarito. Beleza? Tranquilo? Perceberam que a gente está tentando aumentar o grau de dificuldade em cada um. Agora vamos para mais um exercício também de montagem, para que a gente possa compreender e finalizar bem essa ideia inicial da primeira aula de funções. E observe que eu estou trabalhando tudo com função afim, beleza? Solta na tela o exercício. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T eu sei que tu já tentou fazer, beleza? Agora, vamos juntos tentar resolver essa proposta do exercício. Esse é um tipo de exercício, um modelo que cai com muita frequência em qualquer prova, fica muito esperto. É a montagem de uma função conhecida pela gente. Olha aqui, eu já coloquei o gráfico, uma reta que é uma função afim. Então vamos para a montagem desta função afim. Observe, se tu sabe que uma reta representa uma função afim, y igual a x mais b, beleza? Então tu vai fazer a montagem em cima do conhecimento que a gente já tem. Como que eu faço para montar a função afim? Quando ele fornece o gráfico, tu vai tirar informações desse gráfico, que no caso são os pares ordenados. Observe aqui, ó, nós temos alguns pares ordenados para nos ajudar. Esse aqui bem visível, ó, 20 no que seria o eixo X, que é o tempo, ligado aqui com 3.000, que seria o eixo Y, que é o nosso lucro. Então vou até anotar aqui, ó, tem o par ordenado 20 ligado com 3.000. As outras informações que ele nos forneceu são as seguintes, ó, aqui 5, que é a nossa raiz, lembra desse nome bastante importante, que seria o par ordenado 5 no X e 0 no Y. Lembra que raiz é chamado de zero, o ponto onde o Y zera, tá bom? E forneceu mais um ponto, que é o ponto onde a função corta o eixo Y, ou seja, agora nesse caso, é quando o X vale zero, certo? Professor, o que eu faço com esses pares ordenados? Substitui na tua função. Precisa os 3? Não, bastam 2. Trabalhando com 2 desses pares ordenados já consegue a resposta correta, já consegue a informação para o teu exercício. Vamos lá? Olha aqui, ó. Um primeiro ponto que eu aconselho vocês a trocar passa a ser este ponto aqui, ó. 0 e menos 1000. Por que 0 e menos 1000? Porque tu sabe que o ponto onde a função intercepta o eixo y vai ser direto o teu coeficiente linear. Ele já fornece o valor de b, na verdade. O professor tem certeza absoluta, quer ver? Ó, se eu fosse a troca, ia ficar menos 1000, que vai ser igual a A, que multiplica o x. O x sendo zero, este A vai sumir, sobrando somente o valor de b, ou seja, o nosso b vale realmente menos 1000, certo? Isso é importante por quê? Porque daí eu já tenho a cara da função, ó, y igual a x menos 1000. Agora basta trocar qualquer um dos outros pontos para que a gente possa encontrar o valor deste A aqui. Vamos descobrir quanto vale este A? Professor, quem que eu troco? Este ponto ou este aqui?
é escolha de vocês, não faz diferença, tá bom? O primeiro ponto eu aconselho a trocar esse porque esse é direto. Na verdade não precisava nem ter feito a troca. Olhou para onde corta o eixo Y, já sabe de cabeça o valor do B. Facilita a tua vida, evita criar um sistema de equações, tá bom? Porque o A já sumiu de primeira e a gente achou o valor do B. Eu vou escolher para fazer a troca este ponto aqui. Professor, por que esse ponto? Só porque ele tem números menores, então na prática facilitaria o meu cálculo. Vamos ver o que acontece, ó. 5 no x, 0 no y. Então vou ficar com o seguinte cálculo. 0 no y igual a A que multiplica x. Então A que multiplica 5 menos este 1000 aqui. Beleza, galera? Vai lá. Então vou encontrar aqui menos 1000, vou jogar para lá positivo. Fica 1000 igual 5 vezes A, 5A. 5 está multiplicando, passa dividindo. E a gente acabou de encontrar o valor do A, que vale exatamente 200. Pronto, matou a charada, montou a função que a prova te pediu. Y é igual a que multiplica x, o A dá 200, então 200x, mais o valor do B. Quanto vale B mesmo? Menos 1000. Então 200x menos 1000. Só marcar no gabarito. E professor, não tem por quê, porque as letras estão diferentes, é só isso. Ele chamou o y de L. Então por isso que na tua prova aí tem L de alguma coisa. Só não teria que ser L de x? L do domínio. Quem que é o domínio? Esse eixo aqui que ele chamou de tempo. Por isso aí na prova, no exercício que tu acabou de ler, tá escrito L. Pode anotar aqui, ó. Tá escrito L de t que passa a ser igual a 200t menos 1000. Ele só troca as variáveis porque é um exercício contextualizado, onde é o lucro em função do tempo. Beleza? 4 exercícios interessantes para vocês pegarem a ideia, porém agora, como em toda aula, eu lanço um desafio e eu quero que vocês tentem fazer o próximo exercício. Vai fazer a leitura por conta própria, não vou nem ler e não terá resolução nesta aula. Quem quiser vai ter que fazer o que mesmo? Na estrada com os profs, entra lá, manda um direct pra mim que eu respondo vocês, tá bom? Com esses 4 exercícios, fica bem bacana pra tu pensar em fazer esse próximo. Então vai lá, solta o desafio na tela!